E pelo jeito que você tá vestido, não sei se você sabe, mas pão custa dinheiro. Foi com essa atitude que Mariana pagou um preço muito alto. Acompanhe comigo essa história que aconteceu no interior de São Paulo. A manhã estava clara, mas o coração daquela padaria parecia coberto por uma névoa fria. Era um sábado movimentado, daqueles em que as filas se esticam até a porta e o cheiro de pão quente se mistura com a pressa de quem tem compromissos. No balcão, entre risos apressados e pedidos gritados, estava ela. Mariana, uma mulher de 30 e poucos anos, cabelo preso com pressa, olhar cansado, mas voz afiada como lâmina. Ela atendia com eficiência, mas sem calor. Cada cliente era apenas mais um número, mais um troco, mais um segundo roubado do seu tempo. E foi nesse cenário que ele entrou. Um homem idoso, talvez uns 70 anos, roupas simples e limpas, mas desbotadas pelo tempo. Sapatos gastos, mãos calejadas. O tipo de pessoa que a vida ensinou a andar devagar, não por preguiça, mas porque o corpo já não obedece como antes. Ele se aproximou do balcão, esperou pacientemente sua vez, e quando finalmente chegou à sua frente, sorriu. Um sorriso tímido, quase pedindo licença para existir. "Bom dia, moça. Eu queria um pão francês, por favor." Mariana nem levantou os olhos. Continuou digitando no caixa, mexendo em papéis, ajustando a gaveta. O idoso esperou. Repetiu, um pouco mais alto, mas ainda gentil. "Moça, um pão francês, por favor." Ela parou. Olhou para ele. E naquele olhar havia algo além de cansaço. Havia desprezo. "Você tem dinheiro?" A pergunta veio seca, cortante. O silêncio ao redor começou a pesar. Algumas pessoas pararam de conversar. Outras fingiram não ouvir, mas já estavam prestando atenção. O idoso piscou confuso. "Tenho, sim." "Claro que tenho." "Então, mostra antes, porque aqui a gente não fia não. E pelo jeito que você tá vestido, não sei se você sabe, mas pão custa dinheiro." A humilhação caiu sobre ele como um balde de água gelada. O homem engoliu seco, enfiou a mão no bolso da calça e tirou algumas moedas e uma nota amassada. Colocou sobre o balcão devagar, como quem oferece a própria dignidade de bandeja. Mariana pegou o dinheiro com nojo visível, como se estivesse tocando algo sujo. Jogou o troco de qualquer jeito. "Toma. E da próxima vez vem mais apresentável. Aqui é um lugar sério." O idoso pegou o pão embrulhado, abaixou a cabeça e saiu. Ninguém disse nada. Ninguém fez nada. Algumas pessoas tiraram o celular e filmaram, outras riram baixinho. A maioria simplesmente desviou o olhar, com aquela vergonha alheia que não se transforma em ação. E Mariana? Mariana voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Afinal, para ela, nada havia acontecido. Era só mais um velho pedindo pão. Mais um incômodo no dia corrido. Mas o que Mariana não sabia, o que ninguém ali dentro sabia, é que aquele homem não era quem parecia ser. E que aquela manhã de sábado estava prestes a virar de cabeça para baixo. 2 dias depois, na segunda-feira, a padaria amanheceu diferente. Havia uma movimentação estranha nos fundos, carros parados na frente, homens de terno entrando e saindo com pranchetas e papéis. Os funcionários cochichavam entre si, confusos. Mariana chegou para o turno da manhã, amarrou o avental e perguntou à colega do caixa o que estava acontecendo. "Não sei direito. Dizem que venderam a padaria. Que tem dono novo." Mariana deu de ombros. Dono novo, dono velho, tanto faz. O que importava era o salário no fim do mês. Ela foi para o balcão, ligou a máquina de café e começou a arrumar os pães. Mais um dia. Mais uma rotina. Até que a porta do escritório se abriu. O gerente saiu, pálido, suando. Atrás dele, caminhando devagar, com as mãos nas costas e aquele mesmo sorriso tímido de sempre, estava o idoso. O mesmo que ela havia humilhado 2 dias antes. Só que agora ele não usava roupas simples. Usava um terno discreto, mas bem cortado. E ao lado dele, 2 advogados, um contador e o antigo dono da padaria, que agora parecia um cachorro com o rabo entre as pernas. O gerente bateu palmas, nervoso, e chamou todos os funcionários para o salão. Mariana sentiu um frio na espinha, mas foi. Ficou no fundo, de braços cruzados, sem entender nada. O idoso subiu em um banquinho, não porque quisesse parecer importante, mas porque era baixinho e queria que todos o vissem, e começou a falar. A voz era a mesma, mansa, pausada, humilde. "Bom dia a todos.
Meu nome é seu Valdemar, e a partir de hoje eu sou o novo proprietário desta padaria. Na verdade, de toda a rede. Comprei as 6 unidades que o seu Antônio tinha. Silêncio. Alguns funcionários se entreolharam. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Seu Valdemar continuou. Eu vim aqui sábado passado. Não avisei ninguém porque eu queria ver como as coisas funcionavam de verdade. Queria conhecer vocês. Queria sentir o ambiente. E eu aprendi muito. Ele fez uma pausa. Olhou ao redor. E então seus olhos pousaram em Mariana. Aprendi, por exemplo, que tem gente aqui que trata os clientes como lixo. Que julga as pessoas pela roupa que vestem, pelo jeito que falam, pelo dinheiro que carregam no bolso. Mariana sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. As pessoas começaram a olhar para ela. Algumas com pena, outras com raiva contida. Eu fui humilhado aqui dentro, na frente de todo mundo. Fui tratado como se não fosse nada, como se não merecesse respeito. E sabe o que é pior? Ninguém fez nada. Ninguém disse uma palavra. A voz dele não era raivosa. Era triste, profundamente triste. E isso doía mais do que qualquer grito. Eu poderia ter comprado essa padaria só para fechar as portas. Poderia ter demitido todo mundo e começado do zero. Mas eu não vou fazer isso. Porque eu acredito que as pessoas podem mudar. Que um erro não define uma vida inteira. Mas também não posso fingir que nada aconteceu. Ele desceu do banquinho, caminhou até o balcão e parou na frente de Mariana. Ela estava paralisada, com lágrimas escorrendo pelo rosto, incapaz de falar. Você tem família? Perguntou o seu Valdemar. Ela acenou que sim, a voz embargada. Filhos? 2 filhos pequenos. Ele assentiu, como se estivesse pensando. Então tirou do bolso um envelope e colocou sobre o balcão. Aqui dentro tem o seu aviso prévio. Você está demitida por justa causa, mas também tem uma carta e um cheque. Mariana olhou para o envelope confusa, tremendo. Abre. Ela abriu. Dentro havia uma carta escrita à mão, com letra trêmula, mas firme. Dizia assim: Mariana, você me machucou. Não porque me tirou dinheiro ou porque gritou comigo, mas porque me tirou a dignidade. E dignidade, minha filha, é a única coisa que um homem pobre ainda pode ter. Eu poderia te destruir agora, mas eu não vou, porque eu também já errei muito na vida. Já julguei gente errado, já fui cruel sem perceber. E alguém me deu uma segunda chance. Então eu vou te dar a sua. Esse cheque é o suficiente para você se manter por 3 meses. Use esse tempo para pensar, para aprender, para ser uma pessoa melhor. E se, daqui a 3 meses, você voltar aqui, me olhar nos olhos e me pedir desculpas de verdade, não só com a boca, mas com o coração, eu te dou o seu emprego de volta. Mas vai depender de você. Mariana caiu de joelhos no meio da padaria e chorou. Chorou como não chorava há anos. Chorou de vergonha, de arrependimento, de alívio. Chorou porque, pela primeira vez na vida, alguém que ela havia machucado estava lhe oferecendo algo que ela não merecia. Uma segunda chance. Seu Valdemar colocou a mão no ombro dela. Levanta, filha. A vida não acabou. Ela só tá te dando um recomeço. Os 3 meses que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Mariana. Ela voltou para casa naquele dia e contou tudo para o marido. Ele ficou em choque, mas a abraçou. Disse que eles iam passar por aquilo juntos. Nos primeiros dias, ela ficou em depressão. Não queria sair de casa, não queria ver ninguém. Sentia vergonha de si mesma, do que havia feito, do que havia se tornado. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Ela começou a reparar nas pequenas coisas, no jeito como o marido a tratava, mesmo quando ela estava insuportável, no sorriso dos filhos, que não ligavam se ela estava de pijama o dia todo, na vizinha idosa que sempre a cumprimentava, mesmo sem receber um bom dia de volta. Mariana percebeu que havia passado anos vivendo no piloto automático, trabalhando, gritando, reclamando, julgando, mas nunca vendo as pessoas, nunca realmente enxergando o ser humano do outro lado. Ela começou a fazer trabalho voluntário em uma casa de repouso. No começo foi difícil. Os idosos lembravam ela do seu Valdemar, mas com o tempo, ela aprendeu a ouvir. Aprendeu as histórias deles. Aprendeu que cada ruga contava uma batalha, cada silêncio escondia uma dor. E ela começou a mudar. No último dia do 3º mês, Mariana acordou cedo, vestiu sua melhor roupa, que não era grande coisa, mas estava limpa e passada, e foi até a padaria. O coração batia descompassado. As mãos suavam. Ela não sabia se seu Valdemar ainda se lembrava dela.
Não sabia se ele realmente daria a chance que prometeu. Entrou devagar. A padaria estava cheia, como sempre. Mas dessa vez, ela reparou em coisas que nunca havia visto. No jeito carinhoso como a nova atendente tratava uma senhora de bengala. No sorriso largo do padeiro ao entregar um bolo de aniversário para uma criança. No cuidado com que o gerente ajudava um cadeirante a alcançar a porta. Seu Valdemar estava sentado em uma mesinha no canto, tomando café e lendo o jornal. Quando viu Mariana, ele dobrou o jornal devagar e fez um gesto para que ela se sentasse. Ela sentou e começou a falar. Não com palavras decoradas, não com desculpas vazias, mas com a alma nua. Seu Valdemar, eu vim pedir perdão, de verdade. Não porque eu quero o emprego de volta, não porque eu preciso do dinheiro, mas porque eu preciso que o senhor saiba que eu mudei, que eu entendi. Eu passei 3 meses pensando no que eu fiz. E eu vi que eu não era só cruel com o senhor. Eu era cruel com todo mundo. Comigo mesma, com minha família, com os clientes. Eu tinha virado uma pessoa amarga. E eu não quero mais ser essa pessoa. Ela parou, engoliu o choro. O senhor me deu algo que eu não merecia. E eu quero honrar isso. Seja trabalhando aqui, seja em qualquer outro lugar. Mas eu precisava olhar nos seus olhos e dizer: me desculpa. Me desculpa de coração. Seu Valdemar ficou em silêncio por um longo tempo. Então sorriu. Aquele sorriso tímido, que agora ela entendia como um sorriso cheio de força. Você começa amanhã, filha. 6 da manhã. Mariana levantou de um pulo, incrédula. Mas eu pensei que eu não ia te dar a chance. Eu sempre ia. Eu só precisava saber se você realmente tinha aprendido. E você aprendeu. Ela abraçou o velho e chorou de novo. Mas dessa vez, eram lágrimas de gratidão. Mariana voltou a trabalhar na padaria, mas não era mais a mesma pessoa. Ela cumprimentava cada cliente pelo nome. Perguntava como estavam. Oferecia um copo d'água para quem esperava na fila. Ajudava idosos a carregar as sacolas. Ensinava os novos funcionários a olhar nos olhos das pessoas. E seu Valdemar? Ele continuava aparecendo de vez em quando, sempre de surpresa, sempre vestido de modo simples. Não porque quisesse testar ninguém, mas porque para ele, roupa nunca definiu caráter. Um dia Mariana perguntou a ele: seu Valdemar, por que o senhor me deu essa chance? Eu fui horrível com o senhor. Ele olhou para ela com carinho. Porque alguém também me deu uma chance um dia. E porque eu aprendi que a gente não muda as pessoas destruindo elas. A gente muda mostrando que existe outro caminho. Hoje, Mariana é gerente daquela padaria. Ela treina novos funcionários com uma regra de ouro. Trate cada cliente como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo, porque para ele, talvez ele seja apenas isso. Alguém que precisa ser visto. E toda vez que ela vê alguém sendo maltratado, ela lembra do dia em que foi ela quem maltratou. E intervém, com firmeza, com amor, com a lição que seu Valdemar lhe ensinou. Respeito não se compra, não se veste, não se carrega no bolso. Respeito se dá, de coração para coração, de alma para alma. E essa é uma lição que nenhum dinheiro no mundo pode pagar. Se essa história te tocou, se te fez refletir, se te fez lembrar de alguém que merecia mais respeito, compartilha. Porque tem gente que precisa ouvir isso hoje. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. Toda semana tem uma história nova, uma lição nova, um recomeço novo. Até a próxima. E lembre-se, nunca subestime o poder de um gesto gentil. Ele pode mudar uma vida inteira.